Vamos lá falar de Cruzeiro, a partida legal que você assistiu hoje, né? Um time bem incisivo que liderou as ações lá dentro do Maracanã. Antes de entrarmos no assunto, eu quero te fazer aquele pedido legal, pedido agora que vai se tornar pedido de sempre. Nos ajude a bater a marca que nós temos até o final da temporada de 30 mil inscritos. Então, um a mais já nos ajuda. Então, se inscreva se você se identifica com a nossa forma de ver o jogo, com os nossos vídeos, com as nossas programações diárias, todos os dias às 21 horas e 30 minutos. De segunda a sexta, programa Bastidores Celeste, sábado e domingo, programa Corneta Azul, sempre levando até você os bastidores, aquilo que movimenta os bastidores do Clube Estrelado. E nos nossos vídeos trazemos sempre as nossas impressões daquilo que aconteceu durante o dia e também fazemos comparações com a visão do eixo em relação ao Cruzeiro, né? Hoje, mais uma vez, por deficiência de produção mesmo aqui, né? Nós vamos trazer só o áudio hoje, só o áudio, e você vai acompanhar com a gente aquilo que a galera lá do eixo, que gosta muito do Flamengo, falou a respeito do Cruzeiro, que é um time que está enchendo os olhos do seu torcedor. Um empate que saiu barato para o time do Flamengo, meio amargo para o time do Cruzeiro por todas as oportunidades que criou. Nós vamos trazer as nossas impressões em cima das impressões do pessoal do eixo e, obviamente, falar um pouquinho a respeito do jogão que o Cruzeiro fez diante de um dos melhores elencos da América. Ah, tá desorganizado. Isso não é problema do Cruzeiro. Não é problema do Cruzeiro. O Cruzeiro tá muito organizado. Vamos acompanhar a galera da ESPN falando a respeito do jogaço que o Cruzeiro fez lá no Maracanã e do show da nossa torcida sensacional. O empate do primeiro tempo, eu posso falar que não foi merecido, porque o Cruzeiro faz o gol e se retrai muito, não joga mais. Acho que faltou jogar mais do que ele tem. Então, por essa insistência, mesmo com dificuldade, o Flamengo mereceu empatar. No segundo tempo, William, aí é uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá. Ficou 1-1, mas poderia ser 2-1 pro Cruzeiro, que foi até melhor em grande parte do segundo tempo. No final, o Flamengo criou duas chances muito boas, uma com o Cebolinha, uma com o Gabriel, na reta final da partida, mas eu gostei mais do segundo tempo do Cruzeiro. Achei o Cruzeiro mais incisivo no jogo, mais próximo de ter feito o segundo gol. Então, no saldo geral, pro Flamengo 1-1, tá de bom tamanho e olhe lá. É mesmo? Você acha que o Flamengo tem que comemorar o empate? Eu acho que o empate ficou, pelo geral, pelo segundo tempo principalmente, melhor pro Flamengo do que pro Cruzeiro no Maracanã. Na realidade, vamos continuar ouvindo aqui. Isso seria no normal, em circunstâncias normais, o cruzeirense ou o Cruzeiro ou o comentarista falando isso em relação ao Cruzeiro, por todo o contexto que envolve a partida. Jogo no Maracanã lotado, embora a torcida do Cruzeiro fez um barulho ensurdecedor ali mais uma vez. O Flamengo com um dos melhores elencos do futebol sul-americano, o brasileiro não precisa nem falar. O Flamengo com peças individuais com qualidade muito acima, né? Então, seria o natural, em processo natural, seria dizer que o Cruzeiro trouxe um empate e que tá de ótimo tamanho, mas não, a história não foi essa, não. Vamos cumprir, já que é um retorno também, né? Então, o cara vai trabalhar. Depois de 70 dias, rodando mundo por aí, né, Calçade? Vamos cumprir. O cara passou pelos 5 continentes. Nossa, impressionante. Como o mundo, a volta do mundo ao mundo em 70 dias. Passei em Londres, em sua homenagem. Que você adora, né? Sem querer. Ai. E vai cair lá sem querer. Pois, hein? Você acha que o Flamengo tem que agradecer esse empate? Porque eu tô ouvindo isso muito do Corinthians, né? Empata, que bom. O empatezinho já foi ótimo. Você acha que o empate com o Cruzeiro do Maracanã hoje caiu no colo do Flamengo? Bom, pelas circunstâncias do jogo, o empate caiu do céu pro Flamengo. Porque ali, no segundo tempo, se desenhou uma vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, mereceu vencer o jogo. Consegue, de certa forma, equilibrar no primeiro tempo com o Flamengo. Não foi um jogo em que o Flamengo teve uma superioridade, amassou, pressionou a ponto de merecer uma vitória. E no segundo tempo, pelo modo como o Pepa conseguiu mexer no time, o Cruzeiro criou muitas situações para vencer. O Cruzeiro mexeu melhor que o São Paulo. Não, então, ponto. E ali, o São Paulo com um banco até com mais opções de variação. Nem tanto de qualidade, porque o Flamengo tem desfalques pesados, como a Arrascaeta, mas ainda assim, em termos de variação, ele tinha mais opções. Mas o Pepa foi mais cirúrgico, porque ele coloca o Stênio, um jogador que foi mais efetivo que o Wesley, e não só por característica, mas ele mantém a pegada do time. O time continua numa boa rotação, enquanto o Flamengo caiu demais. E aí o Cruzeiro termina o segundo tempo com quase o dobro de finalizações do Flamengo, 11 para o Cruzeiro e 6 para o Flamengo, que só acertou uma bola no gol, muito pouco, para um time que joga em casa, e foi completamente apático. Essa apatia do Flamengo,
que, de certa forma, é contagiante. O torcedor do Maracanã, por volta dos 30 do segundo tempo, a torcida do Cruzeiro, minoria, calando o Maracanã, porque o torcedor, de certa forma, não enxergava em campo uma equipe vibrante, uma equipe com capacidade de reação. O Flamengo murchou completamente. E eu vejo que não é só uma apatia dos jogadores que não querem jogar, do técnico que mexeu mal, mas sim de um time que não responde fisicamente. O Cruzeiro, hoje, no segundo tempo, teve uma imposição tática, é um time hoje mais ajustado que o Flamengo, mas sobretudo uma imposição física. E isso endossa muito do que o São Paulo tem falado. O Flamengo tem problemas físicos. Não é problema nosso. Os problemas do Flamengo são problemas do Flamengo. O Cruzeiro já traz consigo toda a sua mala de problemas, né? E mais uma vez, o pessoal tendo que se curvar diante daquilo que o Cruzeiro vem apresentando e principalmente nós que somos aqui do estado, entendermos a real situação e valorizarmos o que temos, tá? O Cruzeiro no primeiro tempo, como foi dito e muito bem colocado aí, não fez uma excelente partida, fez um golaço, mas se retraiu bastante, deu campo para o time do Flamengo para tentar aquele contra-ataque, mas acabou não encaixando nenhum. Pênalti para o Flamengo, pênalti discutível, gol do Flamengo no lance seguinte, ok, pênalti perdido pelo Gabriel, mas aquela bola vai no gol também, eu acho que o Rafael Cabral pegava, ele tentou tirar demais quando ele viu que o Rafael estava indo para o canto que ele escolheu. A bola pegou, acabou batendo na trave, no rebote voltou nele, a regra é clara em dizer que a bola precisa passar por um pé segundo, um pé secundário, não do mesmo cobrador, a partir do momento que ela bate na trave e é reboteada. Cruzeiro saiu para o intervalo com placar de 1-1, que já era pelo jogo praticado um excelente placar para o Cruzeiro. Mas no final, na parte final do jogo, o Cruzeiro simplesmente liderou as ações, foi incisivo em cima do Flamengo o tempo todo, foi o senhor das ações da partida, foi o Cruzeiro quem ditou o ritmo, o Cruzeiro se impôs de fato. E a partir dos 30 minutos da segunda etapa, a torcida do Flamengo já tinha desistido, porque o Cruzeiro jogava muito melhor, era muito mais superior à equipe flamenguista, e a torcida do Cruzeiro entrou em cena, dando um show lá no Maracanã, e isso muito em decorrência do que via dentro do gramado. Cruzeiro muito bem, segundo tempo muito interessante, mexidas pontuais, chamar atenção para algumas peças. No primeiro momento não gostei muito da entrada do Stênio, mas logo na sequência conseguiu encaixar o seu jogo ali pelo lado direito de ataque. Gostei muito do Alisson, gostei muito da entrada do Jussa, entrou muito bem. Matheus Vital mostrando que tem condições mesmo de ser o maestro do meio-campo do Cruzeiro. O Marlon, melhor lateral. Não, agora não é mais demagogia, não é mais a falsa humildade, porque eu estava dizendo até hoje, isso foi lá na quarta, quinta rodada, até hoje é o melhor lateral do Brasil. Ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, hoje ainda é. É um cara que vem jogando muito, meteu um golaço, mas infelizmente o Cruzeiro tem lá os seus problemas pelo lado esquerdo defensivamente. 10 gols tomados na era Pepa, 8 deles do lado esquerdo de defesa. Isso tem que ser ajustado, tenho certeza que será. Entrada do Willian, muito positiva, jogador que foi poupado, né, porque está desgastado. O Cruzeiro tem 2 laterais excepcionais. A dupla de zaga também não deixou a desejar, Rafael Cabral não foi muito utilizado. O setor de meio campo ali, depois da saída do Moura, do Machado, a entrada do Jussa, do Vital, deu uma melhorada, o time ficou um pouco mais agressivo, né? E o ataque ainda está com a dificuldade de corresponder às chances que são criadas. Precisamos voltar a ser letais, precisamos ser letais lá na frente, acredito que isso vai acontecer. Tá? Então não é momento para a gente ficar xingando o Bruno Rodrigues, ficar xingando o Dourado, ficar xingando o Gilberto, ficar xingando o Wesley. Não, é o momento da gente apoiar esses caras, porque o time pratica um excelente futebol. A partir do momento que essa bola começar a entrar, entra uma ali, outra aqui, o Cruzeiro começa a vencer as suas partidas de forma natural, porque é um time que toma poucos gols, é um time que cria muitas oportunidades, e as oportunidades serão criadas e passarão a ser aproveitadas. É válido lembrar você, torcedor do Cruzeiro, que até ontem, até anteontem, o nosso pensamento era de que nós estaríamos aqui fazendo outro tipo de reclamações e não por perca dos gols ou perda.
perda dos gols. A gente projetava aqui um time passando maus bocados na defesa, e isso não acontece. É um time muito sólido, consistente, incisivo, dinâmico, agressivo na defesa e no ataque. Então, nós hoje estamos cobrando aqui o cruzeirense, o torcedor do Cruzeiro, o comentarista cruzeirense, ele está cobrando que o Cruzeiro não está convertendo as oportunidades. Isso é bom, isso é positivo. Não vou dizer que é bom, isso é positivo, porque nós não esperávamos que o time criasse. O time cria e está fazendo gols. Passou uma partida em branco, 2 partidas em branco. Uma contra o Fluminense e outra contra o Cuiabá, que foi um acidente de percurso, né? Se o Cruzeiro tivesse vencido hoje, o Cuiabá, o Cruzeiro estaria na vice-liderança, mas tudo bem, não é esse o nosso campeonato. Nós precisamos entender isto, tá? E vamos dar sequência no trabalho, apoiando os nossos jogadores de forma incondicional, porque você é cruzeirense, tá? Você é cruzeirense, todo mundo tá elogiando o time do Cruzeiro. Não é porque o Cruzeiro é o queridinho, é porque tá jogando muito bem. Então você, que é cruzeirense, aprenda a valorizar esse time. Esse time vai te dar alegrias. O Cruzeiro vai continuar nessa pegada. Não é um time que mostra que sofrerá oscilações de 5 rodadas, de 10 rodadas. Não, não. Sofremos a oscilação na partida contra o Cuiabá e respondemos contra o Flamengo, e foi por muito pouco que a vitória não veio.